Deixa eu perguntar um pouquinho sobre o foco, que foi algo que eu falei muito aqui na abertura, sobre a decisão de estar ou não em uma rede. Eu acho que está muito claro, né, o que você já falou sobre o visual, sobre a essência em si do conteúdo. Primeiro, quais são as redes, as principais redes para vocês hoje, e qual é esse desafio de ter o foco e de não se perder com tantas plataformas legais e tantas coisas legais surgindo? Então, eu diria que são duas coisas. Uma é essa que a gente descobriu, entender a essência da sua empresa e com quem você quer falar e onde eles estão e qual é o... Então, vamos separar aqui para ser mais didático, né? A primeira parte você escolhe pensando, eu diria que você escolhe pensando em que mensagem você quer dar versus qual o formato que mais favorece essa mensagem, né? E eu acho que tem um exemplo até legal, o próprio Descomplica. É natural pensar que o YouTube é super grande para o Descomplica. Por que será? Né? Porque a gente está falando de videoaulas, então é um formato que, mesmo quando não é a aula inteira, ele propicia já falar do core do produto. E a gente acabou de falar, a Nautica é uma empresa muito visual e que aposta pelo segmento de comida necessariamente precisar de apetite, né? A gente acaba apostando nas redes sociais mais visuais. Se você pensar bem, eu basicamente só atuo com muita força em Instagram e Pinterest. Pinterest menos no Brasil, por uma natureza da rede social em si. Nos Estados Unidos é super grande, então a gente investe pra caramba no Pinterest, né? A gente publicou 40 receitas notizadas no Pinterest aqui dos Estados Unidos. Receitas super tradicionais de Thanksgiving, de ação de graças, de Natal, todas feitas com Not Milk. A gente usa muitas redes sociais que são bastante visuais. Mas um outro ponto nessa equação, é claro, é saber onde está a sua audiência, né? Também, isso tem a ver com, até como você estava falando no começo, romper um pouco os preconceitos, tanto de que redes sociais, no sentido de lugares onde as trocas acontecem, onde a socialização acontece online, vão muito além do que a gente imagina, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube. WhatsApp é uma rede social. Discord é uma baita rede social. Eu tenho um filho de 11 anos, a gente mora nos Estados Unidos. Meu filho não fala com ninguém em nenhuma situação que não seja no Discord, né? É onde ele se comunica, é onde ele ri, é onde ele troca piada com os amigos, aquela é a rede social dele. Então, a gente tem que entender mais as redes sociais e a gente tem que entender também mais a audiência de cada uma delas. Eu lembro que quando meus pais vêm me visitar, eu tenho um problema em que eles não fiquem vendo o WhatsApp durante o jantar. Os meus filhos já sabem que não pode. Os meus pais é meio difícil. Então, eu acho que a gente tem que lembrar também, as pessoas de 60 e poucos anos estão muito ativas nas redes sociais. Então, olhar os dados e saber onde está o seu público. Agora, vou complicar um pouco a história, que por um lado, muito foco. E o outro lado, parece contraditório, mas não é, muito teste. Porque tem coisas, as redes sociais vão surgir. Então, tem coisas que você realmente não sabe até testar. E eu acho que a melhor maneira de fazer estratégia nesse caso é mais testar do que idear, sabe? A gente fica parado pensando, será que eu deveria entrar no LinkedIn? É uma rede super profissional, mas ao mesmo tempo todo mundo que trabalha está lá. Então, de alguma maneira, meu target está lá. É uma rede onde dá para capitalizar audiência, alcance orgânico. Deveria estar lá. Surgiu o Clubhouse. O que eu faço com essa jeca? Que é só um podcast, né? Mas que está super crescendo. Em vez de eu ficar fazendo o que eu faço, o que a gente fez? Nas primeiras semanas de Clubhouse, a gente lançou alguns podcasts lá com os fundadores, a gente fez conversa sobre tecnologia, a gente tentou explorar alguns segmentos que pareciam ser os segmentos que faziam sentido para o Clubhouse. Cara, a audiência foi espetacular, eu nunca tinha conseguido tanta audiência orgânica numa rede social, que, né, o almoço grátis vai acabando, você vai procurando um restaurante seguinte. Depois morreu. Tudo bem. A gente testou a mesma coisa com o TikTok, a gente está testando alguns modelos agora. Alguns funcionaram, outros não funcionaram. Então, eu acho que tem que ter muito claro as redes onde tem tudo a ver com você, e você vai fazer porque são importantes para a sua audiência, são importantes para o tipo de história que você quer contar. Acho que você tem dúvida, testa, não tem que morrer abraçado. E não tem que fazer uma estratégia de Clubhouse. Vou contratar influenciadores, vou contratar pessoas, vou fazer um ano aqui do meu budget com Clubhouse. Não, faz uma transmissão, vê como é que rola, né? Vai testando e vai vendo se cumpre seus objetivos. Eu vou falar um ponto a mais, porque para fazer isso, não me esquece de escrever seus objetivos. Isso, para mim, é um super ponto em redes sociais. Muita gente está fazendo coisa legal, sem parar, pode ser no Excel, pode ser numa ferramenta sofisticada, pode ser num guardanapo. Qual o papel da rede social para mim? Por que eu uso rede social? É porque eu quero que os meus fãs sejam super advogados? Ou é porque eu quero usar para construir minha marca, como você falou no começo? Então, eu preciso de alcance. Se eu preciso de alcance, o que eu quero fazer? Eu só vou considerar que foi bem
se eu tiver tido no Clubhouse mais de, não sei, 10 mil alcances orgânicos nessa transmissão. Escreve isso, para você saber, porque senão depois você vai dizer, deu certo ou não deu certo? Não sei, eu não sei bem o que eu queria, só queria testar a plataforma. Testar o quê? Então, acho que esse é um ponto também. Pensa o que você quer com rede social, e aí você vai testando e vai encontrando não só a rede, mas os formatos, que pode ser que um formato não funcione tão bem naquela rede, testa um segundo. Acho que dá para você ir testando e aí ir focando no que você acha que faz sentido. Flávio, deixa eu trazer uma pergunta que foi feita um pouquinho antes, quando a gente estava falando dessa complexidade, um pouco de você explicar o que é a Nautical e todos, enfim, tudo que está ligado à marca. E aí a pergunta é assim, né? Como traduzir tudo isso para as publicações, considerando que você tem quem conhece e quem não conhece? Eu só adicionaria aqui, você tem aquele, né, o heavy user, o consumidor que está muito próximo, e o consumidor que está te conhecendo. Então, o equilíbrio, de novo, vamos falar aqui sobre esse equilíbrio. Cara, então, você tem que segmentar. E essa é a grande vantagem de redes sociais. A gente acha que não, porque você sempre vai ter um percentual de algum dos outros grupos que também está te vendo. Esse é um trabalho de democracia, de se importar com a maioria, não de excluir os outros. Então, você sempre tem que cuidar para não causar rejeição ou confusão, né? Se eu estou fazendo uma comunicação, para quem já é meu fã, tem que ser uma coisa que se alguém caiu ali de paraquedas, mais ou menos vai entender. Mas não se preocupe em fazer uma comunicação que seja que atenda os dois, porque isso não existe. O que você tem que fazer é segmentar a sua abordagem de mídia, tanto paga quanto orgânica, mas se eu estou falando em redes sociais que tem dinâmica de follow, quem está me seguindo já me conhece. Então, esquece quem está chegando ali pela primeira vez. Porque imagina o nível de afinidade que eu tenho que ter com uma marca para chegar a segui-la. Pensa no caso da Nautical, né? Quem segue a Nautical não é só quem gosta da ideia ou quem gosta do produto, é quem realmente ama a marca. Então, quando eu coloco no meu feed, cara, pode ter uma pessoa ali que está desavisada? Pode, mas eu não escrevo para ela. Eu escrevo para... ali eu falo com intimidade, eu falo com quem sabe quais produtos que eu tenho, com quem já está esperando o próximo lançamento. E eu, de alguma maneira, eu gosto de fazer essas escolhas. Esquece quem não te conhece. Porém, quando eu faço mídia, e aí, por exemplo, se eu estou no Brasil, onde a marca ainda é muito nova, eu falo para o time, não considera que ninguém te conhece. Não é verdade. Felizmente, a gente já tem algum awareness. Mas, para mim, se não chegou em 50% de conhecimento de marca no país, considera que ninguém te conhece. Então, toda a comunicação que você fizer, se for para fora das suas redes sociais, né? Se eu vou fazer dark post, né? Que é o post que não aparece no meu feed, mas eu vou poder depois impulsioná-lo para quem não me conhece ainda. Esse é o seu público. E hoje, em social media, você pode segmentar bastante, né? Ainda mais quando você está falando de mídia paga. Eu posso falar com usuários que já passaram pelo meu site, mas não são meus fãs ainda, né, em alguma rede social. Então, esse cara já me conhece. Também entra um outro esqueminha que eu usava muito na Coca e uso muito na Nautical também. Cada vez que a gente faz uma peça de comunicação, a gente escreve quem é o meu público, qual é a reação desejada que eu quero dele. Porque se eu tenho um público, eu escrevo, vou dar exemplo, eu gosto de ser bem pedestre nesse caso assim, seja bem básico, não. Eu estou falando com gente que nunca ouviu falar da empresa. O que eu quero? Eu quero que ela passe a saber que eu existo, só isso. Qual é a reação esperada que eu quero dela? Deixa eu googlar para ver mais sobre essa empresa. E aí eu escrevo a peça pensando nisso. Já eu vou falar com pessoas que são vegetarianas e ouviram falar da Nautical. Eu consigo achar esse público na internet. Então já tem uma afinidade com o tema. O que eu espero? Eu espero que ela tenha curiosidade de provar na próxima vez que ela for fazer compras veganas. Então, o que eu vou escrever para ela? Aí eu não me importo tanto de explicar, por exemplo, os valores da marca. Já está alinhada. Então, eu vou direto para o produto e vou dizer que ele é a melhor opção que você tem para consumir. Então, essa como objetivo, como estratégia, com a minha tática, é algo que vocês têm que fazer para todas as peças. Pode parecer meio, ou para os grupos de peças, né? Pode parecer meio chato, mas você tem que segmentar mesmo. Não existe um post para todo mundo. Se existe, ou melhor, quando existia, quando a gente estava falando de peças estáticas, ou quando eu vou fazer peças estáticas, por exemplo, out of home, sou super dura, mobiliário urbano, né? Quando eu vou fazer peça que vai falar com todo mundo que está passando ali. Primeiro, eu penso com quem eu quero falar, vai ter um monte de gente passando, mas quem me importa é essa pessoa. Depois eu pensar, eu queria dar essas 3 mensagens. Dane-se, só vou dar uma. Vou perder a oportunidade de falar das outras 2? Vou. Mas quem muito quer tudo perde, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando, e a sabedoria popular está aí para dizer quem pede muito ganha, quem pede pouco ganha pouco, quem pede muito não ganha nada.
assume as suas perdas. Comunicação é sobre escolha. Se eu tentar dar 3 mensagens para alguém, é provável que ela não se lembre de nenhuma. Se eu der uma só, é quase certo que ela vai se lembrar dessa. Ah, mas não lembrou das outras 2. Tudo bem, mas se eu tentar dar as 3, ela não vai lembrar de nenhuma. Então, é sobre escolha, tá? Para mim, todo o post é com uma mensagem só. E aí você vai segmentar, você pode dar várias mensagens se você tiver a capacidade de segmentar. Se não, é preferível escolher qual é a sua mensagem principal.